Bora mudar de assunto, falar de dinheiro. Agora, aliás, né, tá tudo conectado, porque a gente falou sobre economia, né, de levar os seus ingredientes, a sua comidinha pra praia, também para economizar. Você sabe que o salário mínimo subiu, né, para R$ 1.518, mas as famílias seguem enfrentando limitações para cobrir as necessidades básicas. Para dar uma luz, eu convidei o economista Amadeu Fonseca, que vai conversar com a gente via chamada de vídeo. Oi, Amadeu, bom dia, seja bem-vindo ao Mulher Demais. Feliz ano novo para você, viu? Feliz ano novo, bom dia. Vamos lá. Primeiro que a sua missão para a gente é trazer, então, uma pitada de esperança, a gente pode dizer assim, né? Dar uma luz, então, para as pessoas que recebem um salário mínimo. Inclusive, eu conto com a sua participação. Dá para se virar com um salário mínimo? Você tem algum segredo para isso? Me conta lá no zap do Mulher Demais, o 991050400. Como economista, Amadeu, e as avaliações que você faz, é claro, os estudos, para onde vai a maior parte desse dinheiro, né, dos trabalhadores que recebem um salário mínimo aqui no nosso país? Para onde é destinada a maior parte desse dinheiro? Bom, a maior parte do orçamento das famílias, geralmente, ele se Acho que a gente travou aqui, né? A comunicação, estamos aqui numa comunicação via internet com o Amadeu, ele que é economista e vai trazer aqui dicas para a gente, né, sobre salário mínimo, inclusive com estratégias para você melhorar aí a gestão do seu orçamento. Agora voltou o Amadeu, ele estava falando aqui sobre a questão do gerenciamento desse dinheiro, para onde normalmente vai a maior parte para as famílias que recebem um salário mínimo, né, Amadeu? Isso, essa renda, o salário mínimo, geralmente ele se distribui entre moradia, né, que aí entra financiamentos ou os aluguéis, e também alimentação, né? A alimentação ela tem um peso muito grande dentro do orçamento familiar. Entendi. A gente separou aqui, na verdade, o Amadeu mandou para a gente uma tela com algumas estratégias, a gente pode dizer assim, do que seria um cenário ideal, né? Muito provavelmente isso aqui não é possível na vida real, mas o que seria um cenário ideal do bom uso desse salário mínimo, né? A começar aí com a moradia, que é a maior parte do orçamento, então, pelo menos 30% vai para a moradia. R$ 450 seria o ideal para que no final das contas a pessoa terminasse ali com o total mesmo do salário mínimo, mas é praticamente impossível, né, Amadeu? Nós sabemos que é uma missão bem complicada, né, gerenciar o salário mínimo, e muitas vezes o que as famílias têm feito é recorrer à renda extra, né? Então, Sim. você vê que o orçamento fica bem limitado, questão até de alimentação também é muito limitada, então, de fato, é uma missão bem complicada para as famílias brasileiras nesse momento, e aí a gente tem a inflação também alta, né? Sim. Isso diminui mais ainda o poder de compra das famílias e realmente é um cenário que acaba muitas vezes dificultando, sim, a administração dos recursos. Pois é, vamos voltar ali para aquela telinha, né? Nesse cenário ideal, a gente falou de moradia, que seria aí mais ou menos R$ 450 dentro da realidade da capital, aqui, por exemplo. Muito difícil, né? Você encontrar algum imóvel que tenha essa moradia aí por R$ 450, mas, enfim, é tentar buscar, né? Em outras localidades também. Contas básicas como água, energia, gás, aí mais ou menos uns 16%, girando em torno de R$ 250, perto ali já o transporte, então, para as pessoas que circulam de ônibus, né, Amadeu? Isso, exatamente. E aí a gente fizemos aí um cálculo estimativo, né, de quanto seria mais ou menos que essas despesas Sim. básicas no ar, né, é, poderia ter no orçamento, e consideramos também aí o transporte, né, para quem usa o ônibus durante um mês. Então, e considerando também o custo da passagem hoje aqui em João Pessoa, Sim. então chegamos nesses valores. Uhum. Seguindo ali também com a alimentação, perto então da porcentagem da moradia, uns R$ 400, 26% desse orçamento. Tem também a questão de lazer, né, minha gente? Especialmente nessa época do ano onde as pessoas recorrem muito à questão do lazer. Uma média aí de R$ 80, outras despesas por 53 e imprevistos ainda ali uns 50 reais. Um orçamento bem apertado, né? Precisa ter pelo menos mais de um salário mínimo circulando dentro de uma família, né, Amadeu? Exatamente. Como você vê, realmente precisa ter uma renda extra, né? Então as pessoas têm recorrido muito
a vender alguns tipos de produtos, né, através da internet, nas redes sociais, para de fato complementar a renda. Também é importante que as famílias elas saibam dos programas sociais, né? E aí a prefeitura tem alguns programas também que conseguem ajudar aí dentro, por exemplo, o pão e leite, né, que já dá um benefício a mais, ou a Bolsa Família, enfim, existem alguns programas que conseguem aí ajudar de alguma forma a suprir a necessidade de uma rendazinha extra, né, para poder fazer frente aí a essas despesas que geralmente aí estão subindo. Um detalhe importante é que aqui, apesar da alimentação ela ser de fato uma despesa muito elevada, né, aqui em João Pessoa nós temos uma das menores custos das cestas básicas no Brasil. Sim. Então a gente fica entre em primeiro e segundo lugar no ranking das capitais. Certinho. A gente trouxe aqui, né, minha gente, esse assunto para mostrar a realidade para vocês que estão aí do outro lado, né? R$ 1.518 é o valor atual do salário mínimo, subiu esse ano, mas também vão subindo, né? Outras despesas também vão aumentando aí nesse orçamento. Tem relato que chegou aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Deixa eu acompanhar aqui, ó, porque como a gente está com o Amadeu aqui via internet, eu vou abrir aqui para vocês. Uma telespectadora que pediu para não se identificar, ela disse que está precisando, inclusive, de algo que resolva a saúde mental dela, porque ela não... É o de baixo, é? É o de baixo, né, Joana? Fala meu nome não. Eu tenho uma pessoa na minha família que vive com auxílio emergencial de R$ 600. O marido dela faleceu, ela infelizmente não pode receber a parte que ele recebia e ficou numa situação precária. Nesse caso aqui, é uma pessoa que já recebia, né, um auxílio. Nesse caso, essa pessoa nem recebe um salário mínimo, receberia R$ 600 de benefício. Existe alguma resolução para essa situação aí, Amadeu? Olha, de fato, um orçamento muito limitado, né? A gente já vê que o salário mínimo, por si só, ele já traz muitas limitações, e aí realmente você ter apenas a renda do auxílio, de fato, você fica numa situação bem complicada, e às vezes o que você precisa fazer nesses momentos é tentar se unir, né, com a família, dividir o lar, né, de fato, para poder aí aumentar a renda dentro da casa, né, tanto que hoje a gente vê também que muitas famílias têm se organizado para morar juntas, né, para aumentar o orçamento, né, e de alguma forma reduzir o custo total, né, então isso de fato pode ser feito, mas é uma missão realmente complicada também. Você falou algumas vezes aqui, né? A estratégia é tentar fazer uma renda extra, seja com trabalhos manuais, por exemplo, ou quem sabe fazendo alguma comida, né? Enfim, o que é que você pode sugerir para essas famílias para aumentar a renda dentro dessa situação do salário mínimo, Amadeu? Isso, existem diversas alternativas, né, para complementação de renda. Vai muito também das habilidades pessoais, né? Então tem gente que tem uma habilidade muito boa para fazer culinária, né? Algumas costuras, artesanato. Então, assim, existem alguns programas também da prefeitura, como o programa Eu Posso, né? Que é possível obter, né, um crédito de até R$ 8.000 para quem é pessoa física, não precisa ter um CNPJ, e através desse programa as pessoas conseguem abrir um negócio, né? Então o programa ele dá todo um treinamento, né? Faz toda uma preparação para que você já tendo essas habilidades, você consiga aí comprar muitas vezes a matéria-prima que necessita. A prefeitura dá também uma carência, né? Você passa alguns meses sem precisar pagar o empréstimo, e aí à medida que você for ganhando dinheiro, você vai pagando o empréstimo, né? Que é uma taxa bem menor do que os bancos tradicionais. Então essa talvez seja ou você reduz os seus gastos, né? Mas como já vimos, é muito difícil. E a outra alternativa é você realmente aumentar a sua renda, né? Então, para fazer isso, realmente tem que correr atrás. Muito bem, Amadeu, obrigada, viu, pelas informações, trazendo então, né, essa luz para quem recebe um salário mínimo, porventura está acompanhando aqui o nosso programa. Vou deixar o Instagram do Amadeu aqui na tela, @amadeu.economista. Obrigada, viu? Boa semana para você, até a próxima. Boa semana a todos. Obrigada, muito bem.